Olá, 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 tudo bem? tudo bem? Conseguimos. Conseguimos. Hoje vai ser forte, hein? Ah, Muita vocês Kátia, duas muitas Cátias cartas, juntas, né? coisa forte. Muito forte. Seja bem-vinda, deixa o pessoal ir Isso, chegando, ir entrando. isso, Você que já está aí com a gente, convide as amigas, pega a setinha aí, convide pelo menos umas 5, né? Para participar com a gente hoje isso. aqui, dessa live. Vai convidando todo mundo, convida Até meu amigas. neto já entrou aí, meu neto. Aí já é. Show. Vai ser bom demais. Enquanto eu vou falando aqui, Uhum. vou falando algumas coisas importantes para a gente começar a nossa live aqui. Pastora Kátia, pastora da Igreja Congregacional de Beto Ribeiro, pastora de lá. Eu tenho muitas boas lembranças da Igreja Congregacional, das épocas das vigílias de Beto Ribeiro, época que eu era jovenzinha. Não que eu já esteja muito antiga, né? Mas eu era uma jovem de 19, 20 anos. Foi muito bom para o meu crescimento, tenho muitas boas memórias, muitas lembranças, muita coisa boa que eu vivi ali na igreja, né? Congregacional de Beto Ribeiro. E hoje a gente se encontra aqui, depois de tanto tempo, a gente está junto para fazer uma história, para que a gente possa alcançar o coração dessas mulheres, dessas pessoas. Amém. Bem, a gente também tem uma pessoa importante de lá, né, da Igreja Congregação de Beto Ribeiro, a nossa coordenadora do nosso projeto de Olho da Semente, é de lá, né, da Congregação de Beto Ribeiro, uma bênção nas nossas vidas, na vida da ONG Atos de Atitude, na vida das crianças, tem um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, Verdade. um trabalho sem palavras, né? Falar da É, Claudiana, verdade. seu trabalho faltam palavras pela dedicação e a gente tem essa bênção, esse privilégio de tê-la conosco. E ela vem lá da igreja da pastora Cássia. É uma É bênção para verdade. da gente. É muito bom tê-la Maravilhoso. conosco. Claudiana é da nossa ONG Atos de Atitude. E como eu tenho falado, esse mês é o mês da mulher. É o mês que a gente está fazendo um trabalho todo diferenciado, voltado para as mulheres. No mês da mulher, a gente tem feito uma série de lives e a gente está com a pastora Kátia Forte, como eu falei, da Igreja Congregacional de Beto Ribeiro. E hoje a gente vai trazer um tema muito bom, muito pertinente para nós, mulheres, que eu entendo que vai nos ajudar muito. Falando reconstruindo ele. Então, eu quero que você continue chamando as amigas aí, porque vai ser coisa forte. A Caixa Forte está aqui hoje, que vai ser coisa forte. E a gente está muito feliz de tê-la aqui conosco nesse dia. É um prazer imenso para nós da ONG. A pastora Kátia é uma parceira da ONG também. De vez em quando está lá com a gente, tem somado. E a gente entende que quando nós nos unirmos a pessoas com o mesmo propósito, a gente chega mais longe. Verdade. Juntos a gente chega muito mais longe do que É só. verdade. E é muito bom tê-la conosco, caminhando junto com a gente aí, fazendo um trabalho bem também, na sua igreja, em relação às mulheres. E eu continuo pedindo para que você chame mais pessoas. A gente quer muitas mulheres aqui hoje, porque a gente vai falar muita coisa bacana aqui, que vai servir para você, vai servir para amiga. Como eu sempre falo nas lives, nas palestras que eu dou, talvez você não esteja precisando especificamente dessa live, dessa palavra, desse tema. Mas eu entendo que a gente precisa abrir a mente e pensar no coletivo. Eu sempre pensei assim, nunca pensei em mim, primeiramente. Eu entendo que se eu aprendo uma história, se eu tenho conhecimento, eu vou poder multiplicar isso. Eu vou poder alcançar outras pessoas com esse conhecimento, que talvez não sirva para mim, mas vai servir para o outro. Então é importante quando a gente entende isso também. Primeiro que a gente cresce. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós. O conhecimento é algo que pode acontecer qualquer coisa, você pode perder tudo. Mas aquilo que você adquiriu em termos de conhecimento, ninguém nunca mais vai tirar de você. Então é importante que você aprenda, que você ouça, que você multiplique, que você, depois que acabar essa live, mesmo quem não pôde assistir, vai ficar lá salvo no nosso Instagram da ONG Atos de Atitude, e você vai poder acessar e mandar para outras pessoas também. Então a gente está nesse mês aí especial, fazendo esse trabalho especial para cada mulher. É o projeto Conversas de Mulher, que é da ONG Atos de Atitude, e a gente está aqui dando esse direcionamento, abrindo esse espaço de conhecimento libertador, espaço de reflexão, espaço de crescimento,
com temas e assuntos que são totalmente do seu interesse mesmo, e vão te ajudar muito aí nessa caminhada. E hoje a gente vai estar falando sobre a reconstrução do eu, sob uma perspectiva bíblica, sob uma perspectiva espiritual. A gente vai falar de um personagem bíblico das Escrituras que viveu essa história de reconstrução, de ver tudo destruído e olhar, de repente, sentar e chorar e não ver uma perspectiva. Talvez você que esteja aí hoje esteja nessa situação, sentada, chorando, não vê uma solução, não vê uma porta, não vê uma direção. Mas esse personagem, a história dele vai nos ensinar muito aqui hoje. Como é possível reconstruir coisas que um dia foram abaladas, quebradas, né? Que foram machucadas, magoadas. Então, quando eu penso em reconstrução, já vou passar para a pastora Cátia Forte, quando eu penso em reconstrução, eu penso em algo que foi destruído. Não sei se vocês pensam assim. Algo que foi destruído e que precisa de uma reconstrução. Que um dia foi construído, foi destruído e hoje precisa de um recomeço, precisa de um start, de um novo início. Eu penso assim. Ou então algo que não está muito bem acabado, que não está muito bem finalizado, que não está muito bem estruturado e que precisa de uma reconstrução. E hoje nós vamos agora trilhar por esse caminho aí de reconstruindo eu. Eu entendo que todo mundo, toda mulher, precisa de uma reconstrução em alguma área. Eu acredito que não tem ninguém aqui que não tem uma área da sua vida que não precisa estar sendo reconstruída, moldada, lapidada, né? Então a gente vai por esse caminho. Então, pastora Cátia Forte, a palavra é sua e a gente vai começar essa história. Se você quiser perguntar, fazer algum comentário, é só você ir comentando aí com a gente, ok? Vamos lá, pastora Cátia. Vamos lá, Kátia. Vamos lá, Kátia Dantas. Vamos lá, como a Kátia falou, né? Como a Kátia falou aí, uma Kátia já é um negócio, né? Duas, então, hoje vai... Olha, e outra coisa, né? A Kátia sabe que eu falo muito, então, Kátia, você me controla aí meu tempo, tá bom? Tá. Então, gente, a gente vai interagir aí nesse tempo. Assim, para mim é um prazer enorme poder participar e uma honra, né? Principalmente estar participando aí com essa ONG maravilhosa que eu conheço de perto e que eu conheço o trabalho, a disposição, o carinho, o amor, o comprometimento com que vocês trabalham. Então, para mim é uma honra muito grande, viu? Eu me sinto muito honrada. Hoje eu estava pensando, meu Deus, que coisa importante, né? Eu vou falar caramba, eu vou representar aqui a ONG, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, quando eu pensei nesse tema da reconstrução do eu pensei porque a gente, às vezes, pensa na reconstrução, como você falou, e a gente tem realmente essa ideia. O que precisa de reconstrução é que um dia já foi construído, né? Então, a reconstrução é construir de novo, novamente. Mas eu penso que, às vezes, talvez quem tenha visto o tema tenha pensado, alguma coisa voltada para a área da psicanálise, da psicologia, né? Mas não, eu pensei em falar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, sobre a questão da reconstrução, porque esse personagem Neemias, ele, para nós, ele ficou como um grande exemplo de alguém que acreditou no impossível, né? De alguém que viu possibilidades onde ninguém via. Então, essa história, eu queria até ler 4 versículos só, para a gente ter uma ideia, né, do que aconteceu quando Neemias toma conhecimento do que estava acontecendo em Jerusalém, e aí o que acontece com ele, porque eu vou falar baseado nesses textos. Diz assim, o capítulo 1 de Neemias, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando
e orando perante o Deus dos céus. Bom, a gente sabe, né, que mais ou menos no ano de 587 por aí, houve uma invasão da Babilônia em Jerusalém e destruiu toda aquela cidade. E ali foram queimados muros, as portas, e a gente sabe que muros e portas naquela época diziam muito a respeito daquela cidade, né? Os muros falavam sobre o poder daquela cidade, a força daquela cidade e da estabilidade daquela cidade. Mas quando o Nabucodonosor entra, né, a Babilônia entra e destrói tudo e acaba com tudo, a gente vai ver que só 70 anos depois, né, leva então todos os judeus cativos, e só 70 anos depois, que foi o tempo estabelecido por Deus, que então eles voltam para essa reconstrução e para reconstruírem as vidas, as suas próprias vidas, né? Mas quando eu pensei nesse tema, eu pensei, enquanto eu lia essa história de Neemias, eu venho lendo essa história de Neemias, eu pensei muito nessa questão desse mês das mulheres, né? Porque quantas mulheres, a gente fala muito no mês de março sobre abuso da mulher em relação à mulher, violência contra a mulher, e a gente fala muito disso e da necessidade de se reconstruir o emocional das mulheres que já passaram por isso ou que ainda passam por isso, né? E a gente vai falar usando os recursos que Deus nos deu, que foi a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, né? Só que eu queria, por isso que eu escolhi falar à luz da Bíblia, porque a gente fala pouco do poder, né, e da força que a estrutura espiritual pode ajudar no processo da reconstrução dessa mulher. Porque às vezes a gente fala do emocional, mas a gente às vezes até esquece que a estrutura espiritual ela é extremamente importante para a reconstrução, né, para se encontrar de novo a estabilidade, né? Porque a pessoa vai para o extremo, ela sai de uma situação dessa de abuso, ou sai de uma situação de violência, né, ou quer sair, e ela precisa se refazer, mas a gente esquece, às vezes, que a estrutura espiritual ela é muito importante. O quanto ela ajuda. E aí, eu queria compartilhar, assim, 3 pontos que eu acho muito importante que a gente aprende nessa história. Eu queria, assim, que a gente falasse desses 3 pontos. Kátia, você pode me ajudar aí, se você quiser compartilhar, porque eu sei que a gente é conhecedor da palavra de Deus, né? A gente tem tantas coisas que Deus revela pra gente, e às vezes a gente nem tem a oportunidade de compartilhar com todo mundo, porque é muita coisa. Às vezes a gente vai ler um versículo, parece que aquilo salta aos nossos olhos e traz vida, né? Mas eu queria, assim, que as pessoas até fossem comentando aí alguma coisa que talvez elas tenham visto também nessa história. Mas tem 3 coisas importantes que eu vi aqui, Kátia. Eu até anotei para não esquecer, tá? Tem uma cola aqui. Você falou uma coisa. A primeira muito... coisa. Só um minutinho. Oi? Você falou uma coisa. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você falou uma coisa muito importante, que para esse enfrentamento dessa reconstrução, a base espiritual é fundamental. Fundamental. A gente precisa ter uma fortaleza, um alicerce, uma rocha, para que a gente parta daí para uma reconstrução. Então, a parte espiritual é fundamental nesse processo de reconstruir qualquer coisa. A fé, né, Kátia? A fé. Porque, assim, porque a fé em Deus, ela faz, assim, com que a gente tenha uma convicção de que mesmo que eu não esteja vendo, ou aquilo sentindo, está acontecendo, né? É a fé no espiritual. Aí, olha só, Kátia, a primeira coisa que eu anotei aqui, que eu acho que foi algo que eu consegui tirar dessa palavra, é que quando Neemias ele soube do estado, das ruínas e da desonra que estava vivendo aquele povo, a primeira coisa que ele faz, depois de sentar, chorar e lamentar, porque eu acho que isso aí, quando a gente recebe uma notícia ruim, quando a gente passa por uma situação que arruina a nossa vida, alguma coisa que destrói a nossa vida de alguma forma,
eu penso, Kátia, que a gente precisa sentar e chorar. Existem pessoas que gostam de carregar tudo, acham que são fortes e às vezes nem conseguem chorar, né? Mas Neemias senta, ele chora, ele lamenta, ele tem um tempo dele de crise, de chateação, luto, né? de dizer por que isso aconteceu luto. comigo, do luto. Eu penso que é necessário, né? Mas logo depois que ele passa por essa crise, dessa primeira crise dele, com essa notícia, ele ora. Ele vai orar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender na nossa vida é que, independente da situação, a gente precisa lembrar de orar. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, né? Porque a oração, ela vai mover a mão de Deus a nosso favor. Então, assim, a primeira coisa que ele faz é orar. E é avaliar. E é avaliar, será que eu também não tenho minha parcela de culpa nisso? Porque ele faz isso, né? A gente aí tem um grande ensinamento. Eu entendo até, pastora, que é um grande princípio. Quando a gente tem o baque, que vem aquela notícia que tenta nos destruir, a gente vai chorar porque é o tempo de luto. Tem aquele tempo de chorar mesmo. Mas a gente não pode ficar sentado chorando. A gente vai ter que se levantar para reagir àquela situação. E foi o que ele fez. Ele chora, ele se lamenta, mas ele toma uma atitude, ele toma um posicionamento. Ele se levanta e começa a buscar uma direção. Porque nesses momentos de crise, de pressão, de destruição, nós vamos precisar de uma direção. E essa direção, ela virá dentro dessa oração. Na realidade é isso mesmo. Porque senão nós agiremos no impulso, agiremos no desespero, e isso não vai nos levar a lugar nenhum, não vai nos levar ao objetivo que a gente precisa. Então, foi fundamental. Recebeu a notícia, se lamentou, chorou, mas se levanta buscando uma solução. Porque a solução não virá se nós ficarmos só sentados nos lamentando. É preciso uma atitude de se levantar e de buscar uma direção. A direção veio através da oração. A palavra oração, ela é bem composta, né? De orar e ação. Então, assim, orar e levantar para agir, né? Mas é impressionante que a oração também, Kátia, como a oração nos acalma. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nos ouvindo já viveram isso, de estar numa situação assim de desespero, né? Talvez uma situação assim, realmente de destruição, de ruína, e aí você naquela hora, você para e ora, e você começa a falar com Deus. Ali é um momento que vem, você sente vindo sobre você uma paz, né? Porque a oração, ela nos conecta com Deus diretamente. É aquele momento em que o céu para te ouvir. Então, você ali se acalma. É maravilhoso, né? É lindo demais. Então, assim, olha, gente, quando você estiver em ruína, quando você sentir assim que o negócio está feio, para e ora. Porque é a melhor solução. Agora, Kátia, eu vi uma outra coisa que é muito interessante nessa história, a respeito de Neemias, é que no capítulo 6, logo no verso 3, assim que ele começa a reconstrução, ele recebe uma direção de Deus e vai. E logo que ele começa, já se levantam logo os opositores daquela obra. Porque quando a gente se propõe a reconstruir, né, quando a gente se propõe a se levantar e fazer aquilo que ninguém fez, que às vezes a gente vai fazer algo que ninguém acreditou, né, que ia dar certo. Está largado lá, está abandonado, porque ninguém acredita que vai dar certo. Às vezes a gente está nessa situação, né? A gente está numa situação em que ninguém acredita na gente. Ninguém acredita que a gente é capaz de se recompor e começar de novo. E começar uma nova história. Mas aí imediatamente se levantam os opositores. E assim, eu fiquei pensando que existem muitas pessoas tóxicas, né? Pessoas que às vezes estão do nosso lado e começam a dizer assim, olha, não vai conseguir, não vai dar certo, né? Mas é interessante que Neemias, ele não focou nessas pessoas. Ele sabia que as pessoas estavam reagindo contra, ele sabia que eles estavam tentando impedir a obra, mas ele simplesmente vira e diz assim, olha só, eu não posso parar agora para dar atenção a vocês, porque eu estou construindo, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar.
Então, assim, vão ter momentos na nossa vida em que a gente não vai poder ficar dando ouvido para tudo que se fala. A gente precisa focar no seguinte, eu fiquei pensando, quando Neemias começou a obra, a primeira coisa que ele fez foi convidar pessoas para trabalhar com ele. Alinhados. A primeira coisa que ele fez, ele disse, olha, não vou conseguir fazer isso sozinho, eu vou levantar pessoas que sonhem comigo. E aí ele vai e fala no capítulo 6, no capítulo 3, ele começa então a chamar e dizer, olha, precisamos reconstruir, olha como está isso aqui, quem está comigo? E aí várias pessoas se levantaram para reconstruir com Neemias. Então a gente precisa entender uma coisa, sempre vão haver pessoas que sonham conosco, são nelas que a gente precisa focar. Exatamente. E o interessante é que ele arregimenta pessoas que têm o mesmo coração. É muito importante no momento de reconstrução da sua vida, você se alinhar, se unir a pessoas que estão no mesmo propósito. Exatamente. Que têm o mesmo coração, que estão caminhando no mesmo lugar que você está caminhando. Porque sempre que você se levantar para reconstruir qualquer coisa, os inimigos eles vão se levantar. Aqueles que nunca fizeram nada, eles vão se levantar. Não vão acreditar no seu potencial, na sua capacidade, porque você realmente está fazendo uma coisa, está tendo uma visão que ninguém teve. Ele era um simples copeiro do rei. Ele era um homem simples, ele não era um rei. Profissional. Ele não era um profissional, mas quando ele para e ora, ele tem a direção. Aí que está um dos segredos do negócio. Ele sabia para onde estava indo. Ele sabia, ele não estava indo aleatoriamente, ele tinha uma direção. Quando você tem uma direção, você não vai ouvir as vozes externas. Você tem um alvo, você tem um objetivo. Exatamente. Você sabe onde você precisa chegar. E aí ele foi desprezando todas as afrontas, tudo aquilo que dizia que ele não ia conseguir. Ele foi desprezado, ele humilhado. Quem é você para reconstruir isso? E a gente vai ouvir isso pelo caminho. Você não vai conseguir isso, ninguém nunca conseguiu. Como você vai conseguir? E, Kátia, eu vou falar, você está falando aí, está me vindo à mente algumas situações que eu tenho vivido ultimamente de pessoas que se importam demais com pessoas que estão falando dela, pessoas que estão difamando, atrapalhando, pessoas que, sabe, preocupados demais com a sua imagem, preocupados demais com, sabe, a gente precisa parar de olhar para essas coisas, porque senão a vida da gente para. Você vê, se Neemias fosse dar ouvido àquilo tudo, ele ia parar a obra. Ele ia perder tempo. A gente não pode perder tempo, Kátia. Quando diz respeito aos nossos propósitos, a gente não tem que ficar perdendo tempo com coisas pequenas, com coisas menores. Eu sempre falo, a gente... pastora, eu sempre falo que a gente não pode ficar gastando energia com aquilo que não vale a pena. Porque ele precisava empregar a energia dele numa reconstrução. Então, a gente não pode ficar parando com essas vozes para a gente não chegar lá. Exatamente. Exatamente. E aí, Kátia, essa é a segunda lição que a gente tira, né? Mas eu tirei uma terceira aqui, que agora vai mexer com a gente. Veja bem, os muros e as portas, quando foram terminados, né? Terminou, deu muito trabalho, foram 52 dias de muito trabalho, né? Muito esforço, muita determinação, mas já estava restaurado, os muros estavam de pé, as portas já estavam todas colocadas no lugar, né? Mas a força espiritual e moral, os valores ainda estavam dentro daquelas pessoas, ainda não estava reconstruído, né? Os muros estavam, mas ainda tinha ali a moral, os valores, a identidade deles, de quem realmente eles eram, porque eles foram humilhados. Eles foram escravizados. E aí, isso ainda não estava reconstruído dentro deles. Mas houve um momento em que isso começou a acontecer. E foi fantástico. Esse momento começa a acontecer quando Esdras começa a ler as Escrituras. Aí houve uma reconstrução de dentro para fora. Às vezes, Kátia, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas querem muito mostrar, a gente sabe disso, né? As redes sociais estão aí para isso, para poder
a gente mostrar nossas conquistas, nossas vitórias, e parece que tudo está bem. Mas às vezes é tudo só aparência. Mas por dentro, às vezes a gente está em ruínas, né? Às vezes os nossos muros, a nossa estabilidade, ela já está mexida, né? A gente já não tem tanta estabilidade. Mas uma coisa muito interessante aqui, quando ele começa a ler, o povo realmente começa a ser reconstruído, né? Na sua vida espiritual, eles começam a ser reconstruídos na intimidade deles com Deus, né? Eles voltam, E aí, né? Eles voltam. Eles começam a voltar. Voltam, exatamente. Eles fazem um caminho de volta a Deus. Porque não adianta nada, não vai adiantar nada uma reconstrução externa se o interior não estiver transformado. Se o interior, exatamente. O interior não transformado, ele não consegue sustentar a reconstrução externa. A realidade é essa. Exatamente. Quando você não tem uma estrutura interna reconstruída, o que está por fora não vai subsistir, não vai se sustentar. A realidade não vai. É essa. Exatamente. E assim, eu fico pensando que houve um momento, quando eles liam as escrituras e eles viram lá que algumas ordens que Deus havia dado a Moisés tinham sido esquecidas. E aí, eles haviam se casado com mulheres de outros povos. E aí eles começam, então, a devolver essas mulheres. Impressionante isso, né? Eles começam a devolver as mulheres para o seu lugar de origem para poder voltar a obedecer a Deus, né? Na sua essência. E eu penso que em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que retroceder um pouco, não retroceder, né? Mas a gente tem que voltar lá nos nossos princípios, nos nossos valores, para a gente poder realmente fazer uma reconstrução que seja interior, que venha de dentro. Não algo só aparente para as pessoas verem. Eu entendo que esse retrocesso, entre aspas, a gente precisa voltar para que a gente possa perceber, identificar, refletir onde foi essa quebra. Onde a história foi quebrada. Onde a história começou aonde eu permiti. Exatamente. Porque assim, o que aconteceu com os judeus, né? Eles pecaram contra Deus, eles viviam na idolatria, e aí ficaram, digamos assim, propensos, né, a todo tipo de retaliação. Sim. Então, quando o inimigo vem, destrói tudo, e leva as pessoas cativas, o que acontece com eles é que lá na frente, depois, eles tiveram que reconhecer que eles mesmos haviam se colocado naquela condição. Sim. Que foi a consequência do próprio pecado deles. Foi o fruto das ações deles. Exatamente. Então, essa reavaliação, né, que a gente faz, de dizer assim, será que qual foi o momento que eu permiti que o inimigo entrasse e me destruísse? Qual foi o momento que eu fui permissivo, né, com o mal? Que eu não dei limites, né? Eu não coloquei limites. Que onde houve a quebra. A gente sempre, quando pensa em destruição, a gente entende que em algum momento houve uma ruptura. Exatamente. Em algum momento, alguma coisa foi quebrada. E a gente precisa voltar, até como a Bíblia fala em Apocalipse, a gente precisa voltar para ver o que aconteceu, para voltar às primeiras obras. Porque a gente vai vivendo de uma maneira tão corrida, tão acelerada, que as coisas vão acontecendo e muitas vezes não para, mas eles estavam vivendo aquele cativeiro, aquela destruição, porque houve algo lá atrás. E o que eles viviam hoje era consequência disso. E a gente precisa sempre estar fazendo essas reflexões para que a gente possa chegar a um lugar. E quando eles começam a falar a palavra tem esse grande poder. Ela faz o efeito, exatamente. Ela é viva, ela se move, né? Ela se move no coração e na vida das pessoas. Ela tem esse poder de levantar, de abrir o entendimento, de nos fazer ver o que não vemos. Ela abre a nossa visão. E no momento em que a palavra começa a ser exposta, a palavra é poderosa. E eles começam a refletir
e voltar o que eles tinham feito, né? É muito legal. Verdade. O Salmo 119, Kátia, diz que a palavra é lâmpada, né, luz para a minha vida, né? Lâmpada. Então, a palavra, ela me dá direção, ela ilumina o meu caminho, né? Então, assim, aquilo que a gente está falando lá atrás a respeito de Neemias, que ele orou e pediu direção a Deus através da oração. Mas a palavra, quando foi lida, deu direção para o povo. Então, assim, a palavra ela é muito importante para nos trazer direção, porque ela ilumina, né? Ela traz vida, aquilo que você está falando. E aí, a palavra viva de Deus, ela entra e ela faz o efeito que precisa fazer em nós. Eu entendo que Neemias fez algo muito difícil, que foi promover fisicamente a reconstrução dos muros. Mas só a palavra pôde dar vida àquele povo para poder desfrutar dessa liberdade da construção. Exatamente. Muito lindo, né? Muito lindo. Então, Kátia, eu vou dizer para você que assim, pode parecer impossível, às vezes, a gente reconstruir algumas coisas na nossa vida. Né? Pode ser que algumas pessoas que estejam aí assistindo essa live tenham vivido coisas e que hoje as pessoas olhem e digam, olha, não é possível mais recomeçar. Domingo, a gente estava lá na igreja e a gente ouviu um testemunho maravilhoso de um casal, né, cujo pastor, antes de ter uma experiência com Deus, uma experiência com a palavra, ele era um adúltero, né? E ele traiu ela várias vezes e foi um homem viciado em pornografia. E aí, quando ele se converte, ele precisa confessar tudo aquilo para ela. E aí, no testemunho deles, ela tem um momento que ela fala uma coisa muito importante, né? Que ela, no período em que ela estava vivendo esse processo de ouvir dele os pecados, as coisas horríveis que ele fez, ela precisou passar por uma cirurgia. E nessa cirurgia, ela apagou, acho que no final de semana, e acordou na segunda-feira com um corte no abdômen enorme. Né? E ali naquele momento, Deus fala para ela, esse corte, ele foi para te matar? E ela disse, não, foi para me curar. E aí Deus fala para ela, existem cortes que eu faço que não é para matar, é para curar. Né? E ali ela entendeu que a ferida que ela estava vivendo era para a cura do casamento dela. E ela conseguiu perdoar o marido, né? Então, é assim, eu vi ali uma mulher que estava totalmente em ruínas, né? Uma pessoa que estava ali totalmente destruída, né? Nas suas emoções, até mesmo no seu espiritual, como a gente está falando aqui, né? Mas aquela mulher, ela tinha uma estrutura, ela tinha uma estabilidade, né? Que era a fé dela. E ali naquele momento, Deus a confrontou a perdoar, o que não é uma coisa fácil. Mas eu entendo que na busca da oração e na leitura da palavra, principalmente, e com a ajuda de pessoas, como a gente falou aqui, né, que a gente não é sozinho. Eu penso que Deus vai levantar pessoas para sonhar conosco, para estarem conosco no mesmo propósito. Eu acredito que esses 3 pontos aí, eles são fundamentais para qualquer reconstrução, para que a gente possa vencer as nossas limitações, né? Porque a gente sempre que fala de perdão, as pessoas dizem, mas é muito difícil, né? Eu não esqueço, eu perdoo, mas não esqueço, então eu não perdoei. Né? E a gente esquece que o perdão é uma atitude, não é um sentimento. Sim, né? Uma decisão, né? É uma decisão, é um processo também, às vezes, né? Que não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, é um processo. Né? É o entendimento de que eu não sou merecedor, nenhum de nós é merecedor, né? Mas Deus nos perdoa a todos nós. Então, assim a gente consegue. Eu acho que assim fica mais fácil reconstruir. Sim, quando a gente pensa em toda essa história aí de Neemias, e a gente usa ela para esse exemplo de reconstrução, a gente aprende vários princípios e várias etapas, porque a história é muito grande, muito bonita, e a gente não conseguiria falar tudo aqui.
Mas eu entendo que o principal de tudo isso é que Deus vai te ajudar a reconstruir aquilo que é impossível. Deus tem esse poder de te dar uma direção onde ninguém está vendo nada. E é preciso que a gente entenda que isso é algo muito pessoal. Isso é algo muito pessoal. Isso é importante que você entenda isso. No seu processo de reconstrução, quando você chorar bastante, se levantar e for buscar uma direção em Deus, Ele vai te dar uma direção que é pessoal, é sua. E muitas pessoas talvez não vão entender, não vão compreender a magnitude daquilo que Deus está propondo para você nessa reconstrução. Então é o momento de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz daquelas pessoas que Deus vai trazer para estar alinhado com você nesse poder de construção. Porque nessa reconstrução você vai precisar de pessoas. Deus vai colocar pessoas, porque sozinho você não vai conseguir. A realidade é essa. Deus vai levantar, às vezes, um exército para estar ao seu lado, os visíveis e os invisíveis. Mas é possível reconstruir algo que parece que está perdido e impossível. Como um copeiro iria reconstruir os muros e as portas de uma cidade inteira? Era muita ousadia, mas foi uma revelação que Deus deu a ele. E Deus, quando Ele te entrega algo, Ele já promoveu tudo que você precisa para que você cumpra aquilo que Ele colocou no teu coração. Ele providenciou os homens, as madeiras, Ele providenciou as pessoas no caminho que iriam ajudar. Ele foi providenciando tudo. Então, que a gente possa ter isso. Quando você busca uma direção, eu falo que dentro do pacote vai vir tudo que você precisa para realizar aquilo. A gente precisa descansar. E foi isso que fez com que ele chegasse até lá. Porque ele foi afrontado, ele foi humilhado, ele foi provocado. E ele fez porque ele tinha um propósito. Isso é muito importante aqui. Preste atenção. No processo de reconstrução, você tem que ter um propósito muito firme diante daquilo que Deus já revelou ao seu coração, a direção que Ele já te deu. É esse propósito que vai te fazer chegar até o fim. Porque talvez seja uma coisa que ninguém vai acreditar. Mas você, a revelação, como eu falei, foi para você, a direção foi para você. Você precisa estar muito firme nisso que Ele falou. Então, se levante, parta para essa reconstrução, ignore as vozes externas, as vozes alheias, que vão dizer, você não pode, você não consegue, é muito difícil. Confie em Deus e confie em você. Você pode muito mais do que você imagina que você possa. E se levante e comece essa reconstrução quando, Kátia? Agora, hoje. Por isso que nós estamos aqui e você está aí. Não existe acasos, existem propósitos. Se você parou hoje nessa live, é porque tem um propósito, você está ouvindo o que você está ouvindo. E você precisa começar a ficar ligada nessas direções, nesses toques que Deus vai dando. Então, se você está aqui, é porque você deveria estar, porque foi Deus que colocou você aqui para ouvir. E você vai conseguir reconstruir tudo isso. Eu creio nisso. E tem uma palavra que ele fala no final, pastor, aqui. Ele fala que no final de toda a construção, Deus fala através de Esdras ao povo. O povo é restaurado no seu interior, precisava de uma volta, né? E nesse processo de reconstrução, a gente vai precisar voltar. Isso é importante que você entenda isso. Voltar com a pessoa, voltar para a cura, voltar para ser curado, voltar para abrir mão de coisas que já não fazem mais parte dessa reconstrução. Preste atenção nisso. Existem coisas do passado que não podem mais fazer parte dessa reconstrução. Não pode ser um material que vá perdurar nessa reconstrução. Então, você precisa estar ligado em tudo isso. E ele fala uma coisa que ele pôs guarda nos muros. Olha que interessante. Eu acho essa parte muito interessante. Quando a palavra diz que ele pôs guardas. Depois de uma reconstrução, a gente não pode relaxar, não, tá? A gente precisa estar com os guardas. Porque os inimigos, eles tentam voltar, tá? As vozes externas tentam voltar. Por que ele dizia pôs guardas sobre os muros? Por quê? Porque depois da reconstrução feita, efetivada, já sendo uma coisa real, o que vai acontecer? Você vai precisar guardar. Tudo aquilo que foi construído, você vai, como diz a palavra de Deus, você precisa velar, guardar. Então, você vai precisar guardar toda a reconstrução que foi feita. E porque também, desculpa interromper você, mas eu me lembrei aqui, eu estou ficando velha, Kátia. Eu estou interrompendo as pessoas porque eu estou ficando velha, porque se eu deixar para o final, eu esqueço. Me perdoa. Então, deixa eu te explicar. Quando a gente fala a respeito desses guardas,
estavam planejando matar, né, Neemias. E aí colocam guardas para poder tomar conta daqueles muros. Mas aí eu fico pensando o seguinte, a necessidade, né, a gente precisa entender isso, que tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Sim. Deus guarda. Mas se Deus mostrou o perigo, sou eu que tenho que estar ali para poder fazer a minha parte. Então, assim, às vezes a gente quer que Deus faça tudo. A gente está vivendo num mundo muito imediatista. Então, a gente acha que vai orar e que Deus vai guardar, que Deus vai fazer. Só que, assim, às vezes Deus nos mostra, e Deus mostrou qual era a verdadeira intenção daqueles homens, justamente para que eles pudessem se resguardar. Então, isso é uma coisa muito importante que você falou. A gente precisa sempre trazer também aquilo que é responsabilidade nossa. Porque, às vezes, a gente quer fazer assim, ou alguém de bode expiatório, a gente quer botar culpa em alguém, uma responsabilidade sobre alguém, transferir a responsabilidade, né? Ou a gente acha assim, que Deus vai fazer, então já coloquei na mão de Deus, não faço mais. Teve uma época, eu me lembro bem, que eu tenho meu irmão, hoje, graças a Deus, ele voltou para Jesus, né? Tá bem. Mas teve uma época que meu irmão estava afastado da igreja, e eu sempre orei muito pelo meu irmão. Mas aí, teve uma época que eu falei, eu não vou orar mais não, eu vou entregar na sua mão e não vou orar mais não. Porque quando a gente está orando por alguma coisa ou por alguém, a gente acha que já orou muito, né? A gente mede, faz essas medições erradas, né? Uhum. Aí a gente diz, já orei há tantos anos que eu estou orando, nada acontece, aí eu vou deixar na mão de Deus. E aí Deus falou uma coisa muito interessante para mim. Isso não é confiança, isso é comodismo. Porque, no fundo, a gente quer fazer isso com Deus. A gente diz que botou na mão de Deus para não orar mais. Só que, assim, é a nossa responsabilidade que Deus não vai fazer por nós. Eu sempre digo que a gente faz o possível. Isso aí. Está na nossa esfera e Deus vai fazer o impossível, né? Exatamente. Existe uma parte nossa nessa história. Nossa. Bem, pastor, a gente já está indo para o final, aí já estamos com 40 minutos e a gente pode começar a fazer umas finalizações e vocês também podem comentar aí, já comentaram bastante, pelo que eu estou vendo aqui, né? O pessoal está interagindo bastante. Se vocês querem fazer alguma pergunta, a gente já está indo para as finalizações, ok? Vamos lá, pastor? Vamos lá. Posso orar, Kátia? Pode orar e pode finalizar, e pode orar e pode ir. Fica à vontade. Tá. Então, eu prefiro orar, porque eu acho que a gente, para finalizar, para começar e para finalizar, né, a oração sempre vai ser importante. Né? Então, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de compartilhar a tua palavra. Nós te agradecemos porque tu és o Deus de toda a reconstrução do nosso eu, da nossa identidade, de coisas que perdemos, Senhor, de coisas que foram arruinadas na nossa vida. E nós te louvamos porque tu és um Deus misericordioso, maravilhoso, um Deus do impossível. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, visite a cada pessoa que entrou nessa live, que ouviu essa palavra e possa ser alcançada. Senhor, assim como aquele povo foi alcançado pela tua palavra, eles também possam ser alcançados, sejam alvos dessa palavra, dessa escritura que move e muda a nossa vida e nos restaura. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Kátia, foi um prazer enorme. Depois a gente toma um cafezinho junto lá na ONG. Vamos sim, aparece lá. Ou a gente faz um almoço. Isso. Eu quero te agradecer muito, pastora Kátia. É muito bom tê-la aqui conosco, caminharmos juntos. A gente chega mais longe, como eu disse no início. Deus promove esses encontros, né, na nossa vida. É muito legal. É verdade, é verdade. Sempre com o propósito de promover encontros maravilhosos. E a gente só tem a agradecer por essa participação. E faremos outras, com certeza. Essa não foi a última, não. Isso aí. Foi a primeira vez de muitas. E a gente vai estar deixando essa live salva lá, se você quiser compartilhar com alguém. E um recado final só. Terça-feira nós vamos estar aqui com outra live. A gente vai estar abordando um assunto de muito interesse de muitas mulheres, muitas mães. A gente vai estar falando sobre a pessoa deficiente, né, dos filhos com autismo, com algum tipo de deficiência. Vamos trazer uma mãe aqui e vamos trazer também uma profissional da área. A gente vai estar abordando esse assunto,
que eu entendo que vai ser de muita valia para muitas mães, para muitas mulheres, né? Com Eu certeza. quero dizer para você agora, que nos vê aqui, que há poder de reconstrução para a sua vida. Não desista, não desanime, sempre uma porta vai se abrir. Confie nisso, creia nisso. Que Deus ele tem propósitos e caminhos maravilhosos para você, para a sua vida. E que é um poder de reconstrução. Quando a gente chora assim, a gente se levanta, busca em Deus uma direção na sua palavra que é poderosa, luta, faz uma reflexão, volta um pouco, vê onde houve as quedas, as rupturas, procura consertar aquilo, não aceitando mais uma estrutura já quebrada, não aceitando coisas que fizeram parte da estrutura antiga, entendendo que existe uma novidade agora e que daqui para frente a gente possa viver uma novidade de vida. Existe poder de reconstrução na vida de todo aquele que crê na palavra de Deus. Ok? Um beijo no coração para vocês Beijo, todas. Tati. Até a próxima. Beijo, pastor. Até a próxima. Tchau, meninas. Tchau.